Magnetismo, pessoal. O que é isso e como desenvolver para a gente desfrutar deste segredo? Meire Caminha, vai compartilhar tudo conosco. Tudo bem, boneca? Tudo bom, Regina? Eu posso desfrutar, né, do magnetismo? Claro, com certeza você tem um grande magnetismo. Eu tenho? Claro. Pessoas magnéticas são pessoas carismáticas. Então é muito natural dos líderes serem carismáticos. Os artistas são muito carismáticos. O carisma ele tem a ver com talento. Então, normalmente, esse talento é um dom que nós recebemos, cada um tem, assim, a sua natureza. E quando a gente tem esse fluxo do que eu recebo como talento e aquilo que eu manifesto com muito prazer na vida, isso traz magnetismo, isso traz potência de energia. Então, pode ser talento na minha área, seja eu manicure, advogada. Todo mundo tem. Agora, quais são as características de pessoas magnéticas? Boa. O que é o magnetismo? Magnetismo é uma potência de energia, igual pilha. Quanto mais carguinha você tem, maior a sua potência. Quanto menos energia você tem, menor carisma, menor potência. E onde isso se manifesta? Na nossa capacidade de realização de ação no mundo. Então, quando a gente junta aquilo que eu desejo fazer em forma de pensamento e aquilo que eu sinto no meu corpo e que me impulsiona em forma de motivação e aquilo que sai das minhas mãos em forma de realização, isso é o resultado de um bom magnetismo. Eu vou te explicar. Eu gosto de falar sobre isso, eu trouxe até esse livrinho que parece de criança. Mas é porque todas as crianças têm isso, todos os seres humanos têm isso, todos fomos abençoados iguais, só que nós esquecemos disso conforme a gente vai crescendo. Porque a educação também, ao mesmo tempo que nos ajusta a energia, ela também poda um pouquinho porque a gente acaba ficando com muito medo de ser a gente. Então a gente começa a imitar os outros. Então tem muita gente assim que, vou jogar futebol porque o Joãozinho joga futebol e ele tem atenção. Então a nossa carência, a nossa necessidade de atenção e ser amado, muitas vezes faz com que a gente desvie do nosso talento natural e comece a aplicar a nossa energia em coisa que não tem nada a ver com a gente. Perde o magnetismo. Isso, perde o magnetismo, exatamente. E fica uma carência eterna. Então, olha só, como é que nós funcionamos, gente? Nós somos seres assim, né? Que você pega uma criança, nós temos lá páginas em branco, certo? Certo. E aí nós precisamos de uma energia que é a energia do foco do pensamento, porque nós desperdiçamos magnetismo quando a gente pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. O que a gente precisa? Condensar essa energia e focar numa coisa só. Aí sim a gente começa a materializar os nossos projetos. A gente começa a materializar os projetos. Por isso que ela é psicóloga e ilusionista. E aí falta alguma coisa, falta aquela energia, as emoções. As emoções, elas são representadas por cores. Então, falta o colorido. Então, o vermelho, o verde, o azul é o que dá o colorido na nossa vida, que dá umas sensações de prazer. É isso que faz com que o nosso corpo se movimente e a gente realize projetos muito mais bonitinhos aqui, ó, né? Olha só. Super didático, isso, bacaninha, né? Isso. Então, olha só. Todos nós temos essa capacidade de materializar os nossos sonhos. E isso tem a ver com magnetismo. Quanto mais no fluxo essa pessoa está, mais luz ela tem, que a gente chama de luz de energia, ela condensa mais luz porque ela não perde energia. Ela condensa. E por que as pessoas ficam à volta? Por que as pessoas se encantam de ficar te olhando? Por que as pessoas todos os dias, Regina, elas vão e te assistem e não se cansam de te ver, de te seguir, né? Porque existe um fluxo aí, elas enxergam esse fluxo. E todo ser humano almeja isso. Então, quando eles identificam alguém que está no fluxo, ela automaticamente o olho fica vidrado. E o fluxo chega na pessoa? Chega na pessoa, claro. Só que, olha só, é um jogo de energia. Por exemplo, a pessoa magnética, ela tende a pegar, inclusive, a energia do outro, mas isso não é vampirismo, é a pessoa que dá. Por exemplo, a pessoa vem aqui e fica te babando o ovo. Ela fica assim, querendo te agradar. Regina. Quando eu estou fazendo isso aqui, querendo a sua atenção, eu estou no nível de carência e eu estou dando a minha energia para você. Porque o meu foco está em você. Então, a gente perde energia. Eu já dou uma dica aí, ó. Como que você perde energia?
na carência. Toda Pondo vez... no outro. Isso, você dá Pondo atenção no para o outro. Então, a pessoa magnética, ela não está preocupada em agradar os outros. Ela está focada no trabalho dela. Ela tem um centro de energia aqui preservado. Então, a pessoa magnética, ela não fala muito. É uma pessoa mais concentrada, ela está focada nos objetivos dela e não dos outros. O objetivo dela não é agradar, ela não fica falando dos planos dela particulares, não reclama demais e não tem essa carência de atenção. Tá. Só que as outras pessoas fazem isso para ela, né? Querem te agradar justamente porque você fica mais quietinha, elas querem, isso gera uma curiosidade nas pessoas e isso faz com que as pessoas orbitem em torno de pessoas mais carismáticas. Eu vou entendeu? conversar com o Rogério e vou deixar uma pergunta no ar. Aham. Como ser magnética Sim. e não parecer Isso. antipática, distante? Perfeito. Ótimo. Não, hein? Então, a pergunta que eu deixei para a Meire é isso. Como você ser uma pessoa centrada, Sim, né? Cultivando, sem ser antipático, cultivando né? o seu magnetismo, seus projetos, tal, sem parecer distante dos outros. Isso, Que exatamente. soa como antipatia. Sim, na verdade, o que nós temos hoje, Regina, é muita gente perdendo energia. Então, o que a gente só precisa fazer? A gente precisa só com dicas bem práticas, parar de perder essa energia, que isso vai amenizando a carência. Porque a gente está com uma necessidade muito grande de atenção, de alguém passando a mão na nossa cabeça. Elogiando. Elogiando. Então, isso é um exagero. Então, o que a gente precisa para precisar menos, né? Primeira coisa, como que a gente perde energia? Reclamando. Então, falando de problemas. Outro desperdício de energia, falar sobre os seus planos, sobre os seus projetos com qualquer pessoa. Não fala. Não fala. Faz um exercício para minimizar a tua carência e aumentar um pouco mais seu magnetismo. O que é uma pessoa magnética? É uma pessoa que você tem curiosidade, você fala, desperta a sua atenção e você fala, nossa, eu queria conhecer um pouco mais sobre ela. Mistério. A gente tem que ter um pouquinho de mistério. E a pessoa que é muito carente... Não tem mistério nenhum. Não tem mistério nenhum. Porque ela fica o tempo todo assim... querendo atenção, querendo like, querendo, sabe, atenção, e aí perde a graça. Porque você pode ver até num relacionamento amoroso, se você tem um namorado ou uma namorada que fica o tempo todo à tua disposição, disponível demais e que não te dá nenhuma curiosidade, perde a graça, entende? Então isso acontece nas relações humanas, o magnetismo é a mesma coisa. Quanto mais segredinhos e mistérios você tiver nesse sentido, melhor. Fala só o básico, vamos dizer assim. Quem está em casa e fala, poxa vida, eu não sei se eu sou uma pessoa magnética ou carente. Sim. Como que eu posso me analisar e identificar qual é a minha? Ah, perfeito. Quando você estiver em qualquer lugar, na academia, com qualquer pessoa, perceba quem é que está dominando a relação. O que é dominar a relação? Isso. É assim, quem é que está com a atenção do outro? É você que está dando atenção para o outro ou é o outro que está dando atenção para você? Então, enquanto você está conversando, você para analisar quem é que está querendo agradar quem. Quem quer agradar, quem tá na é carência. ávido para agradar é o que está na carência. Quem domina é quem está quieto. E quando tem o equilíbrio, que você sente que está... Aí potencializa os magnetismos. Então, pessoas magnéticas, quando elas se juntam, elas potencializam. Quando você tem uma pessoa magnética e uma não magnética, a que é não magnética mais sem energia ainda, porque ela dá a energia para o outro. Olha só. Você entendeu isso? Então, assim, a pessoa que já tem um certo poder magnético, ela tende a ficar mais poderosa, entende? Agora, olha o que você tem que abrir mão da sua vaidade, do seu orgulho, né, para você poder ser magnético. E muitas pessoas querem ser magnéticas justamente pela carência, porque elas querem ser pela vaidade. Mas por que tem que perder a vaidade e o orgulho para ser magnético? Porque isso faz perder energia. A nossa necessidade de atenção, que é a vaidade, faz com que a gente perca a energia, justamente. Então, qual é o lance do magnetismo? É não se preocupar com isso. Não se preocupar com os outros. Simplesmente você fazer a sua missão, o seu trabalho de forma concentrada, juntar energia. Quanto mais você junta energia, mais magnético você fica.
Então é o contrário do que a gente está acostumado a fazer. É extremamente o contrário. E aí eu fico pensando que deve fazer parte disso, assim, respeito. Isso. Boas condutas. Exato. E assim, se você exercitar um pouquinho, experimenta um dia. Você vai para academia, cumprimenta todo mundo com sorriso, com tranquilidade, mas fica um pouquinho quieta. Sem a necessidade de ficar lá, e aí, amiga, e fazer as fofocas. Experimenta um dia, uma manhã você fazer isso. Perceba a sua necessidade de falar e chamar atenção. E percebe em família? aí? Porque tem muita gente que ainda não foi para academia, tá, né, passando ainda esse período em casa. E em família, como é que A mesma coisa, Igual. porque tem Para de mãe ficar também, matraqueando. isso, que quer... E aí, filho, tá tudo bem? Ai, você quer isso? Ai, põe uma blusinha. Ai, e fica de serviçal das pessoas, da família, porque quer atenção. E com o marido, não tem, com a se esposa? ressente. Entendeu? Fala assim, eu faço de tudo aqui, ninguém nem me agradece, não sei o quê, entendeu? Isso é a carência, totalmente fora do magnetismo, tá perdendo energia. Então, assim, todas as relações, elas vão ter um dominador e um dominado. Você entende? Então, assim, você vai perceber, que é claro que não é um jogo de competição, mas é uma questão só de consciência. Como é que você está jogando a tua energia? Se você está desperdiçando ou se você está guardando para você. Entre casais, como é que a gente pode cultivar o magnetismo? Não invadir a vida do outro? Isso. Como que entre... A mesma coisa, cada pessoa, a gente tem que entender que um casal, eles não são uma pessoa só. Cada um tem a sua individualidade. E você tem que, a mulher e o homem, tem que ter a sua própria missão e estar focado naquela. E em alguns momentos você vai ter as conversas com essa pessoa. Mas a carência, os ciúmes, essa coisa toda, ela vai mostrando onde é que você vai perdendo a energia. Se você perde, isso não é ruim se você aprofundar. De onde vem? O que eu preciso me curar? Por que eu estou fazendo isso? Isso. Aí vem um processo de cura interna. Então, todos esses sintomas, eles não são ruins, eles são sinais da tua alma onde você precisa ir lá para ajustar. Aí vem o autoconhecimento. Entendeu? Então, você vê que é um trabalho de investigação. O magnetismo, ele é algo natural que todo ser humano tem, porque nós somos energia. Você vai medir isso aqui tem coisa elétrica passando aqui, a gente tem uma energia. É a energia que nos move, é natural. O que a gente precisa saber é lidar com isso, é canalizar essa energia que já é natural. Só que vem com autoconhecimento, com responsabilidade emocional. É esse ponto. Você tem que saber, se você tem um jardim bonito dentro de você, de rosas, e você não quer que plantem pimentão, você não vai permitir isso, certo? Certo. Só que na vida emocional, às vezes a gente faz isso. A gente quer viver num mundo de paz, mas a gente permite que outras pessoas plantem rancor, amargura, raiva, discórdia dentro da gente. E às vezes uma pessoa fala uma coisa para nós e a gente carrega aquilo, o resto da vida, rega a planta daninha, a erva daninha, lembrando, matutando aquela ideia, anos a fio, às vezes 20, 30 anos que você discutiu com uma pessoa da família e você toda vez que lembra se remoe de raiva, você está regando, alimentando essa planta no seu jardim. Então, o que é responsabilidade emocional? É você cortar na raiz esse tipo de erva que suga a tua energia. Ele trabalha contra o teu magnetismo pessoal. Então, esse é outro ponto também do magnetismo, é ter responsabilidade emocional. Então, você percebe que a gente vai amadurecendo, espiritualmente falando, tá? Porque a gente vai tendo noção das virtudes humanas e, ao mesmo tempo, a gente vai tendo, significa ter responsabilidade e não ser vítima das situações. Não é o outro que me faz, sou eu que cultivo isso dentro de mim. Então, eu mesmo posso tirar. Entendeu? Muito legal, muito legal. Você pode ter acesso a todo o conteúdo da Meire Camia pelas redes sociais, Instagram e YouTube. Meire Camia, Meire com R-Y, Meire Camia com K, Meire Camia. O site da Meire Camia é meiricamia.com. Todo o seu conteúdo está disponibilizado lá, né, Meire? Isso, tem tudo. Obrigada. Minha querida, prazer em te ver. Um beijo para sua família toda. Um abraço pro seu pai. Até breve. Obrigada, Regina.